Gabriel Brandt, e eu estou muito feliz hoje para compartilhar sobre o meu mais novo livro, Music Flow, que é a minha contribuição para a psicologia positiva, onde aqui eu explico os conceitos das 3 intervenções positivas que eu criei utilizando a música para elevar o bem-estar, a felicidade. E eles têm na versão português, física, inglês, e-book digital e também em audiolivro. Quer saber mais sobre o livro Music Flow? Fica nesse vídeo que eu vou contar tudo sobre ele. E como tudo começou? Começou em 2018, quando eu fiz a minha primeira formação em psicologia positiva, e também muito antes, porque eu sou apaixonado por música desde pequenininho, onde o meu primeiro instrumento que eu aprendi, fiz aula, foi o piano, e depois no grupo de jovens da igreja, eu sou da igreja católica, queria aprender a tocar violão, e mais tarde, depois, quando eu tive a minha experiência mais profissional com banda, onde toquei em shows, festivais, tive música tocando em rádio, videoclipes, eu tocava bateria, o baterista da banda. Mas sempre me arrisquei também na parte mais artística, da criatividade, compus algumas músicas. E lá por 2020, então, que eu comecei a investir mais nessa habilidade que eterniza, que também é a escrita. Em 2020, iniciei um novo desafio, que foi o mestrado em diversidade cultural e inclusão social, onde eu comecei o meu projeto do Music Flow. E o meu objetivo foi levar música, espiritualidade e ciência para conseguir ajudar as pessoas, animar, elevar o bem-estar e, por que não, até a nossa felicidade. Este meu projeto, onde tiveram 2 anos de estudo, pesquisa, eu criei um método chamado Music Flow Method, onde eu pude testar num grupo pequeno de amostras de pessoas a sua eficácia ou não. Depois disso, lá em 2021-22, eu fiz um pós-graduação na PUC em Psicologia Positiva e Ciências do Bem-Estar, também Neurociência e Mindfulness, que foi sensacional, foi enriquecedor e que cada vez mais foi construindo comigo o que hoje se tornou a realidade das intervenções positivas. E o que é uma intervenção positiva, Gabriel? Intervenção positivas são práticas, são ações que a gente utiliza para elevar o bem-estar de uma pessoa. E na psicologia positiva não tem nada melhor do que poder usar uma ferramenta poderosa, um instrumento, que é a música. Concluindo o meu 2º pós-graduação em Psicologia Positiva pela PUC, lá na escrita do nosso trabalho de conclusão, eu comecei então a criar os conceitos dessas 3 novas intervenções positivas que eu chamei de Music Flow, Music Mindfulness e Music Savoring. Mas foi só no final do ano de 2025 que tudo veio para estruturar este livro, que ele é composto por 7 capítulos. E no primeiro capítulo eu trago os conceitos e as teorias sobre felicidade, as mais atuais e, em resumo, todos baseados e fundamentados na psicologia positiva, para a pessoa ter uma noção do que é bem-estar, o que é felicidade, Gabriel. Como eu sei que eu elevei o meu bem-estar? Então esse é o primeiro capítulo. O 2º capítulo eu trago os estados mentais positivos. Como assim? Quais que são, será os estados mentais positivos? E eu trago eles aqui, os principais que eu utilizei na construção para as minhas intervenções positivas. E os estados mentais positivos que eu apresento é diferença de foco e atenção, os estados meditativos e estado de meditação, o estado de flow, o estado de mindfulness
e o estado de savoring. No terceiro capítulo deste livro, eu apresento o que é música, conceitos de música, o quanto ela influencia nos nossos pensamentos, no nosso cérebro, na nossa mente, o quanto ela influencia nos nossos comportamentos, no nosso aprendizado e, por que não, no nosso humor, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, física e espiritual. Quantas músicas faz a gente se conectar até com o que transcende a nossa cognição. Neste capítulo da música, eu também faço um alerta, um cuidado, porque assim como a música pode ser usada para questões positivas, ela também pode ser usada para as coisas negativas, que pode prejudicar e trazer muitos malefícios também para a nossa vida e para a nossa saúde. No quarto capítulo, eu apresento as influências invisíveis que a música traz. Como assim influências invisíveis? Bom, invisíveis porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, mas a gente consegue sentir. E quais que são essas influências? Vibração, eu trago ali o conceito de vibração, e a vibração sim na questão física, mas também na questão psicológica e na questão musical. A questão da frequência, a música é frequência, gente, e essa frequência a gente sente, e eu falo no livro Music Flow sobre a frequência, sobre como ela nos impacta, e também sobre energia. Música é energia, ondas de energia, de vibração e de frequência, e isso tudo impacta na nossa vida, na nossa saúde, na nossa mente. Então é muito interessante, muito interessante. E no quinto capítulo do meu livro, que eu trago estes conceitos inéditos, né, que criei, fundamentado em pesquisas, na ciência da psicologia positiva, na minha experiência de participar de muitos eventos, palestras, imersões, treinamentos, da minha observação e também como músico, eu trago neste capítulo, então, os conceitos, a definição, os benefícios, as diferenças, exemplos práticos e também dicas de como praticar cada uma das intervenções positivas. No sexto capítulo, eu apresento um resumo em um capítulo de todo o meu trabalho de 2 anos de mestrado, onde eu fiz então este método que eu experimentei, que eu passei por todos os rigores acadêmicos que eu trago nos resultados dessa minha pesquisa de mestrado. E finalizo nesse 7º capítulo, então, recapitulando tudo que apresentei desde o capítulo 1, falando sobre todas as teorias do bem-estar, dos estados mentais positivos e entrelaçando com música, com as influências invisíveis, com os métodos que eu criei, com as intervenções positivas que eu criei, e faço um convite para você também criar trilhas sonoras para sua vida que beneficiam, que elevam, que construam, que te tragam motivação, inspiração. Inclusive, eu sugiro várias trilhas sonoras que eu criei para cada momento, cada atividade ou para cada objetivo que você tem para fazer. Se você ficou interessado no meu livro, você pode adquirir ele, que tem na versão português física. Temos o e-book digital também em português. Fiz ele em inglês porque ele vai ultrapassar fronteiras do Brasil. Tem gente já nos Estados Unidos, na Austrália, que estão desejando conhecer um pouco mais sobre o Music Flow. E também tem na versão audiolivro, onde eu estou narrando em português o livro Music Flow. Então, o resultado desse livro são mais de 6 anos de pesquisa científica através do mestrado, das pós-graduações, mas resultado de uma vida inteira experienciando a música, o bem-estar, a felicidade. E eu aprendi
que todo livro tem que ter um propósito, tem que gerar uma transformação. E este livro do Music Flow, ele além de trazer todo o contexto, todo o embasamento, todos os conceitos, ele também traz práticas, intervenções positivas, se beneficiando, utilizando a música. E eu explico bem, dando exemplos, trazendo como a música facilita, acelera, e ela é tão poderosa e impactante no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos hábitos. Estou muito feliz por poder compartilhar e estar disponibilizando para quem tiver interesse em adquirir. Então, garanta já, porque são unidades limitadas, na verdade. Se você quer aprender a utilizar a música para aumentar e elevar o seu bem-estar, a sua felicidade, adquira o livro Music Flow, me chame, acompanhe os vídeos desse canal, que eu vou estar sempre compartilhando as dicas mais atuais entre arte, ciência e espiritualidade para você ter uma vida mais feliz. E eu te vejo no próximo vídeo.